Olá, 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 meus queridos estudantes de educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra. Estamos aqui para mais uma aula da nossa terceira etapa do ensino médio. Estamos trabalhando o segundo semestre. Hoje, estamos trabalhando com a unidade 2 e essa é a nossa terceira aula. Vamos continuar falando sobre análise combinatória, arranjos e, mais especificamente, arranjos simples. Então, vamos lembrar rapidinho sobre o que estávamos conversando? Estávamos falando ali sobre o fatorial, vimos um pouquinho de permutação e agora a gente vai colocar em prática outro conceito da análise combinatória, que é o conceito de arranjos. E a gente vai dividir o arranjos em dois tipos, o arranjo simples e o arranjo com repetição. Hoje, o nosso trabalho será com o arranjo simples. Nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com o arranjo com repetição. Então, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho do arranjo simples? Bem, no estudo das permutações, trabalhamos os casos em que trocamos de posições todos os elementos de uma sequência de objetos qualquer. Um arranjo será, em geral, uma permutação de apenas uma parte dos objetos dados, onde a ordem dos mesmos também influencia na disposição dos elementos. Então, estamos falando aqui de uma permutação em que não fazemos uso de todos os elementos. A gente vai permutar apenas partes dele. Seguindo, note que, quando temos um arranjo em que estamos interessados na troca de posição de todos esses elementos, esse arranjo pode ser encarado como uma permutação. O que faremos a seguir é analisar os diferentes tipos de arranjos. Então, como eu falei para vocês, se estamos fazendo uma mudança de posição de todos os elementos que estão presentes naquele conjunto, estamos fazendo uma permutação. Mas quando nossa reorganização se limita a apenas parte desse conjunto, a gente está fazendo um arranjo. Olha só, vamos falar sobre o arranjo simples. Considere um conjunto com N elementos distintos, ou qualquer sequência de P desses elementos. Todos eles são distintos. A gente vai chamar de arranjo simples quando a gente tem uma quantidade desses elementos que é menor que a quantidade total dos elementos do conjunto. A gente vai chamar de arranjo simples de N elementos tomados P a P e simbolizamos por A, NP. Olha só, quando trabalhamos com essa situação, a gente vai ter uma forma simples de ser calculado com o arranjo de N tomados P a P sendo igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Quando a gente olha para a fórmula, a gente vai ter aqui a presença de elementos que já são conhecidos por nós, né? A gente já sabe como trabalhar com esse fatorial. Então, quando listamos esses elementos e buscamos reorganizar ele, tomando eles de forma selecionada, buscando ali parte desse conjunto apenas, nesse arranjo que vai ser realizado, a gente está falando de um arranjo de um total de N elementos tomados P a P. O N aqui vai ser o total de elementos do conjunto. E o tomados P a P é a quantidade de elementos que vamos estar rearranjando ali dentro do conjunto. Vamos ver um pouco mais disso na prática? Olha só. Antes disso, é importante enfatizar que nos problemas que envolvem a ferramenta do arranjo, a ordem dos termos agrupados importa, uma vez que uma sequência será diferente de uma outra se seus respectivos termos estiverem ordenados de forma distinta. O exemplo que a gente tem é o seguinte. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números com algarismos distintos, superiores a 100 e inferiores a 1000, podemos formar? Bem, olhando para a situação, a gente vai ter 5 elementos presentes no conjunto, certo? Desses elementos, a gente vai querer formar números com 3 algarismos. Então, vão ser os 5 elementos reorganizado 3 a 3, para perceber aí qual que vai ser o total de números que podemos formar. Então, o problema solicita que encontremos todos os números com 3 algarismos distintos, uma vez que todos os números maiores que 100 e menores que 1000
tem 3 dígitos. Dessa forma, temos 5 algarismos disponíveis e usaremos 3 deles para formar números de 3 algarismos distintos. Então, a solução do problema será um arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, A 5,3, ou seja, A, um arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, a gente tem 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 fatorial vai ser quem para a gente? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Por isso que nas nossas aulas passadas a gente brincou bastante com essa ideia de fatorial, porque aqui a gente vai colocar isso em prática, pois sabemos que esse 2 fatorial pode ser cancelado com 2 fatorial do denominador, não é mesmo? Então a gente fica com 5 vezes 4 vezes 3 e a gente tem aí 60 permutações, 60 arranjos que podem ser feitos aí com 3 algarismos, arranjos distintos, tá certo? Outro exemplo para a gente colocar em prática aqui, e agora saindo um pouco da ideia dos números e indo para a ideia das letras. Qual a quantidade de arranjos simples que podemos fazer utilizando 3 letras do conjunto? Bem, temos aqui um total de 5 letras, não é mesmo? A, B, C, D e E. Essas 5 letras estão disponíveis para serem rearranjadas de que forma? Desculpa, gente. De que forma? A gente vai rearranjar elas utilizando 3 letras do conjunto. Ou seja, desses 5 elementos, a gente vai estar escolhendo de 3 em 3 para fazer essa listagem desses arranjos. Então, vai ser um arranjo simples, não é mesmo? Um arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Bem, o arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser o quê? Vai ser o total de elementos fatorial sobre o total de elementos menos a quantidade de elementos selecionados por arranjo. Então, a gente vai ter o 5 fatorial sobre 2 fatorial. Quem que é o 5 fatorial para a gente? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Eu sei que a gente consegue cancelar esses 2 fatoriais que estão dispostos aqui. E aí, a gente vai ter 5 vezes 4 vezes 3, que vai ser igual 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, a gente consegue fazer 60 arranjos com as letras dispostas aí para encontrar de forma simples, 60 arranjos com 5 letras tomados 3 a 3. Vamos para mais um exemplo? Olha só. Na busca de incentivar os estudantes da escola a participar do evento de Halloween, um colégio decidiu sortear 3 prêmios para os 10 primeiros colocados, aí, para 10 estudantes que estiverem com as melhores fantasias, sendo os prêmios uma bicicleta, um smartphone e um tablet. O número de maneiras distintas que podemos ter o resultado desse sorteio é... Então, olha só, eu tenho que 3 prêmios vão ser dados para 10 estudantes, não é mesmo? Então, eu tenho 10 estudantes e desses 10 estudantes eu tenho 3 prêmios para dar para eles. Então, vai ser um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, não é isso? Eu tenho 10 elementos ao todo, 10 estudantes, e eu vou estar selecionando esses 10 estudantes em conjuntos de 3. Vou listar os 10 estudantes, peguei o primeiro e posso escolher mais outros 2 ali para compor. Já foi um arranjo. Posso escolher mais outros 2 com o primeiro ainda, diferentes do anterior. Então, esse rearranjo das escolhas é o que a gente chama de arranjo simples. Então, vamos pensar como que vai ser. Eu vou ter, então, um arranjo simples de 10 elementos tomados 3 a 3. Bora lá? Olha só como que a gente resolve, então. Eu tenho um arranjo simples de 10 elementos tomados 3 a 3. Então, eu vou ter 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Eu vou ter, então, 10 fatorial dividido por 7 fatorial.
E aí, das nossas aulas passadas, a gente já consegue perceber que esse 7 fatorial, ele vai aparecer aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. A gente vai conseguir cancelar aqui. 10 vezes 8 vezes 9, 720. Então, a gente consegue rearranjar esse grupo de estudantes aí, dar esses prêmios para esses estudantes de 720 maneiras distintas. Beleza? Vamos para mais um? Olha só. Durante as eleições de diretor e vice-diretor escolar de uma escola estudantil, ficou determinado pelo edital que o diretor seria o candidato mais votado e o vice-diretor o segundo candidato mais votado. Se em determinada escola 4 profissionais se candidataram para a vaga de gestor, o número de resultados distintos que podem ter para diretor e vice-diretor é. Então, aqui eu tenho que 4 candidatos foram colocados em questão, não foi? Quem ia ser o primeiro colocado seria o diretor e o segundo colocado o vice-diretor. Então, eu estou rearranjando um grupo de 4 pessoas tomados 2 a 2, porque só 2 que eu vou selecionar ali desse grupo, não é mesmo? Então, um arranjo simples, vamos lá? Um arranjo simples de 4 elementos tomados 2 a 2. Eu vou ter, então, que vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial, a gente sabe quem é, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu sei que esse 2 fatorial aparece aqui, ó. Na hora que a gente abre o 4 fatorial, 2 fatorial aqui, corta, corta. 4 vezes do 3, 12. Então, há 12 maneiras distintas de colocar ali um diretor e um vice-diretor, tá certo? Vamos para um último exemplo, antes da gente encerrar nossa aula? Olha só. A senha de acesso de uma plataforma é construída como uma sequência de 6 números distintos. Quantas são as possíveis senhas para esse site? Então, aqui, a gente tem que pensar um pouquinho a mais. Por quê? Porque não foi falado a quantidade de elementos do nosso grupo a princípio, né? Nosso número de elementos do conjunto aí não foi falado. Mas se a gente prestar atenção no problema, foi dito sim. Olha só, vamos ler de novo. A senha de acesso de uma plataforma é construída como uma sequência de 6 números distintos. Quantas são as possíveis senhas para esse site? Se a gente pensar um pouquinho a respeito, os números que a gente tem disponível são os algarismos, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, pulei o 6. 6, 7, 8 e 9. Qualquer número além desses aqui vai ser uma combinação de qualquer dois dessa listagem, né? Esses são os algarismos que temos disponíveis. Isso aqui, então, ao todo, a gente tem quantos algarismos disponíveis? A gente tem 10 algarismos disponíveis. E esses 10 algarismos disponíveis, eles vão ser tomados de que forma? Eles vão ser tomados de agrupamentos de 6. Cada 6 números cada conjunto com 6 números, vai ser uma senha para a gente, não é mesmo? Então, quantas serão essas senhas? Qual que vai ser o arranjo simples aí de 10 elementos tomados 6 a 6? Então, bora lá? Eu tenho que o arranjo simples de 10 elementos tomados 6 a 6. Então, eu vou ter 10 fatorial sobre 10 fatorial menos 6 fatorial. Então, eu vou ter o 10 fatorial sobre 4 fatorial. Esse 10 fatorial vai ser quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Cortei o 4 fatorial aqui. Eu tenho que o resultado dessa multiplicação vai ser 151.200. Então, eu tenho aí 151.200 possibilidades de senha. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima aula, quando formos falar sobre arranjos com repetição. Ok? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.